Fala galera do blog Jarda por Jarda, beleza? Mais uma vez aqui Diego Fernandes. E eu, Guilherme Razi. Fazendo essa análise da final de conferência, logo depois realmente desse Divisional Round fantástico. Né? Só de você ver os highlights dos jogos, principalmente Green Bay contra Dallas, você perde o fôlego, foi fantástico. Teve gente que acertou o placar, teve gente que acertou o placar, parabéns. Nós vamos deixar aqui realmente no sigilo ainda, vamos soltar depois do Super Bowl, soltar o resultado da nossa premiação. E a gente vai começar fazendo essa análise de um jogo realmente bem interessante. Vai ser realmente a visita dos Steelers ao Gillette Stadium jogar contra o New England Patriots. Guilherme, como é que vai ser? É um confronto que tem muita tradição na NFL. São times que nos últimos anos vêm se enfrentando quase todos os anos seguidos. Na história eles se enfrentaram 25 vezes e o Steelers tem um pouco de vantagem nesse confronto. São 14 vitórias do time de Pittsburgh contra 11 vitórias do time de New England. Esses times só se encontraram em playoffs 4 vezes na história. E aí, nesse quesito, o Patriots leva vantagem. São 3 vitórias para o time de New England, Tom Brady, contra 1 vitória apenas do time de Big Ben. E o único jogo desses 4 que foi disputado no Gillette Stadium, vitória do Patriots. E aí, muitos analistas dizem uma coisa que estatisticamente é verdade. O Tom Brady manda no Steelers. Desde que começou a jogar pelo time de Boston, são 11 jogos com 9 vitórias para o marido da Gisele, somente 2 derrotas na carreira. E aí quando entra o Mike Tomlin no Pittsburgh Steelers, isso fica pior ainda. São 6 jogos e o Tomlin perdeu 5. Então a coisa é bem complicada. E nesses 6 jogos, nesses últimos 6 jogos, o rating do Brady nunca foi menor que 100. São 26 TDs, somente 3 interceptações nesses jogos. Nesses últimos jogos, 8.2 jardas por tentativa de passe. Então assim, o Brady realmente não tem medo nenhum de jogar com os Steelers. E aí o torcedor dos Steelers pode falar assim, não, mas esse ano é diferente. Esse ano a gente tem o James Harrison pegando fogo, o pass rush tá bom, a gente tá com muito sacks na temporada. E aí você olha o retrospecto desses 6 jogos, o Tom Brady só sofreu 8 sacks. Então realmente, analisando por esse prisma, não é muito animador para a torcida dos Steelers. Bom, histórico por histórico, né, o Big Ben contra o Patriots está 3-6 na história. E realmente uma dessas vitórias não foi nem contra o Tom Brady, foi contra o Matt Castle. Né? Eles estão 19 touchdowns e 9 interceptações. Agora é o seguinte, os Steelers não perdem desde a rodada 10 da NFL. Esse ano eles estão melhorando no final da temporada. Estão melhorando, exatamente, entendeu? Foi uma defesa que forçou bastante turnovers. Foram 11 interceptações e 7 fumbles forçados. Né? 18, né? Então realmente ela foi muito bem. O Bell, incrível, cara. A média dele de jardas no jogo, tanto corrida quanto as passadas, as jardas de scrimmage, média de 172.3 nos últimos 8 jogos. É um monstrinho, né? Um monstrinho. O time realmente vem crescendo. Você não vê mais o DeAngelo Williams entrar em campo. Realmente. Né? Realmente é só o Bell, um atrás do outro, e realmente está dando conta do recado, né? Exato. E vale lembrar o seguinte, né? O Steelers tem uma concentração muito grande em 2 jogadores ofensivamente. Não, Bell e Brown correspondem a 52% das jardas do ataque do Steelers. Isso, apesar de ser um trunfo para muitas pessoas, porque isso mostra que os dois realmente são muito bons jogadores, são muito acima da média, isso também pode ser um lado fraco, porque o Steelers concentra muita bola nesses 2 jogadores. Então você pode ter certeza que o Bill Belichick vai planejar o seu jogo em cima desses 2 jogadores. Não, se realmente o Patriots conseguir eliminar esses jogadores, fica realmente difícil, porque o Steelers não tem mais armas. Exato. Né? Vai ter que realmente contar muito forte na sua defesa, o que aliás vem fazendo. Né? Porque realmente, no quesito ataque, o Big Ben não está jogando bem fora de casa. Na temporada foram 9 touchdowns e 9 interceptações, considerando a última interceptação no último jogo contra o Kansas City. Então não vem de bons jogos. Né? Na Red Zone, então, pior ainda. É o 15º time da liga em pontuação na zona, enquanto o Patriots é o 9º em proteger pontuação enquanto o time adversário está na Red Zone. E a gente viu isso bem claro no último jogo, né? Foi um festival de field goal, porque o Steelers chegou, mas não entrou na Red Zone de jeito nenhum. E vale lembrar, Big Ben foi interceptado justamente na Red Zone. Um passe defletado por um linha de defensiva do Kansas City. Exatamente. Para essa análise, então, o que a gente preparou para vocês? A gente preparou os principais matchups, os principais confrontos que podem ocorrer nesse jogo a final da AFC, dessa conferência AFC fantástica entre New England Patriots e Pittsburgh Steelers. Fica ligado. Não fica ligado não, mas corta aí. Bom, gente, o primeiro confronto que a gente vai analisar para vocês é Le'Veon Bell, que tem uma média de jardas corridas nos últimos 7 jogos de 100 jardas, acima de 100, ok? Contra uma defesa
que é a dos Patriots, que não permitiu na temporada regular que nenhum running back corresse para mais de 100 jardas. Mas para analisar esse confronto, esse matchup, a gente se fez valer de uma estatística nova, chamada DVOA, Defense Adjusted Value Over Average. O que é isso, Guilherme? É uma estatística bem interessante, Diego. Esse DVOA aí, ou DVOA, como os americanos dizem, a fonte dele é o Football Outsiders. Então quem quiser se aprofundar pode colocar no Google que vai achar esse site, é bem interessante. Ele faz uma média diferente do que os outros sites fazem. Muitas vezes a gente vê aquelas estatísticas na televisão dizendo assim, pontos por jogo, jardas por jogo. Só que essa é uma média muito mascarada, porque não quer dizer que um time que corre 100 jardas por jogo é melhor que um outro time que também corre as mesmas 100 jardas por jogo, porque eles não enfrentam as mesmas defesas. As mesmas situações de jogo. Exatamente. Então o que esse site faz é, ele pega situações específicas e compara todos os times sobre esse mesmo aspecto e faz uma média de eficiência. E aí ele faz uma média em termos de porcentagem. Então esse é o DVOA. Para quem quiser se interessar um pouco mais, que aí envolve mais cálculo estatístico, entra no site. Então só para a gente ter uma ideia, um running back correu, 2 running backs que correram 3 jardas, quem é melhor? Vai depender de que situação ele está. Ele vai estar numa terceira para 1, ele vai estar numa red zone, ele vai estar correndo contra a parede. Isso depende muito. Essas 3 jardas foram um touchdown? Essas 3 jardas foram a contra é o San Francisco 49ers ou foram contra o Denver Broncos? É mais ou menos isso. Então, o site ele faz uma análise em quem você enfrenta, comparado àquela situação que você está atuando em relação a todo mundo da liga. E aí ele faz essa média entre os times e faz um ranking de todo mundo. Legal. E como é que está então esse DVOA referente a Le'Veon Bell e a defesa dos Patriots? Bom, o Bell, como você já disse, retrospecto fantástico, mais de 100 jardas por jogo. Em compensação, a defesa do Patriots é muito boa contra a corrida. Nesse ranking de DVOA, o Patriots contra a corrida é a 4ª da liga. Então, muito acima da média, é um time que realmente para corridas. Mas o Bell está fazendo 172,3 jardas por jogo de corridas e passe. Como é que é o Patriots, a defesa dos Patriots para os running backs recebendo passe? Não é muito boa. É a 23ª da liga, então... Do DVOA. E do DVOA. Então é um time que, apesar de proteger muito bem a corrida, toma muitos passes de running back. E o Bell, como a gente já sabe, ele é um dual threat, como eles dizem. Ele é uma dupla ameaça. Ele pode receber passe como ele pode correr também. É verdade. Bom, um outro confronto também que a gente percebeu foi o Brown, Antônio Brown, realmente o melhor recebedor, indiscutivelmente, dos Steelers, contra a defesa de passe de New England. Como é que fica isso daí? A defesa de passe de New England é bem ruim. Né? Se você for analisar para os receivers número 1, ele cede uma média de 73 jardas por jogo. E a defesa do Patriots, nesse quesito, nesse ranking do DVOA, ele está abaixo dos 20º, ou seja, ele é uma das piores defesas contra passe da liga. Mesmo tendo Malcolm Butler com 4 interceptações e 12 passes defletados e Devin McCourty, que foi para o Pro Bowl? Exato. Mesmo com eles, e vale a gente enfatizar o seguinte ponto. A defesa do Patriots é a melhor em pontos sofridos da liga hoje. Só que isso é um aspecto muito mascarado. Por quê? Porque o Patriots não enfrentou nenhum quarterback top 5. O único quarterback top 5 que o Patriots enfrentou é o Russell Wilson. E quando enfrentou, perdeu. Então, contra o Steelers, não jogou contra o Big Ben. Andy Dalton esse ano não foi bem. Joey Flacco esse ano não foi bem. Carson Palmer, que ano passado estourou, não foi bem esse ano. Então, se você pegar todos os times que o Patriots enfrentou e seus quarterbacks, o Patriots realmente só jogou com 2 quarterbacks com retrospecto positivo. Um foi o Russell Wilson, o outro foi o Ryan Tannehill. Então nós temos uma dupla aqui realmente muito explosiva, que está fazendo barulho aí nesses playoffs, principalmente nos playoffs, quanto uma defesa então que não foi testada. Exatamente. É um matchup interessante para a gente se ver. Né? Bom, o próximo é o seguinte, os running backs de New England estão ressurgindo. Exato. LeGarrette Blount não apareceu no último jogo, sumido. Ele machucou no final da temporada regular e aí por isso a gente viu muito pouco ele em ação. Sim. Né? Em compensação, Dion Lewis está de volta. E o White também começou a realmente aparecer. O White no jogo aéreo realmente ele é um destaque. Né? E aí esse é um confronto interessante que a gente vai ver. A gente vai ver um time que tem um ataque aéreo e um ataque terrestre muito bem balanceado contra uma boa defesa terrestre que é a defesa do Pittsburgh Steelers. E aí a gente tem que enfatizar o seguinte, o Patriots durante a temporada regular fez uma média de 117 jardas por jogo. E eu acredito que esse vai ser um caminho. O Patriots vai tentar empurrar a defesa dos Steelers, para inclusive tentar tirar ao máximo Bell, Brown, Big Ben de campo, deixar o Brady controlar o relógio e aí tentar marcar. O Blount, né, lembrando, esses dois times já se enfrentaram na temporada regular e o LeGarrette Blount correu para mais de 100 jardas na defesa dos Steelers e fez 2 touchdowns nesse jogo.
Outra situação que a gente percebe também vai ser o matchup e o confronto da linha ofensiva de New England para ver se segura o pass rush dos Steelers. Realmente a defesa tem ajudado bastante os Steelers a segurar o jogo e vencê-los, né? O James Harrison, Ryan Shazier, Bud Dupree, Stephen Tuitt, realmente eles estão jogando muito bem. Cam Hayward, que era o melhor. Tá fora. Né? Tá fora no injury reserve, mas realmente, como é que vai ser essa linha ofensiva do New England segurando esse pass rush? Foi bom a gente lembrar desse matchup, porque é o seguinte, a defesa dos Steelers nesse aspecto tem crescido muito. A defesa dos Steelers em sacks feitos pela defesa é a nona da liga, fez 38 sacks na temporada. Só que, desses 38 sacks, 30 foram da metade pra cá. Então, ou seja, a defesa ela vem numa crescente muito forte. E é o que você falou, James Harrison, Bud Dupree e Stephen Tuitt combinados têm quase 14 sacks, eles têm 13,5 sacks na temporada. O último jogo do Patriots, que a gente achou que ia ser um jogo relativamente fácil, o que a gente percebeu? A gente percebeu um center, o David Andrews, muito incomodado, muito inseguro, porque o Texans fez o que ele fez durante a temporada. Botou o Clowney, botou o Mercilus, botou o Brian Cushing para pressionar aquele ponto da linha ofensiva e deu certo. Clowney deu vários hits no Brady, o Mercilus fez mais de 2 sacks, então você viu um Brady incomodado. O Brady ele não gosta de jogar quando ele não fica confortável dentro do pocket. E é o que o Steelers vai tentar fazer, vai tentar botar pressão. Do outro lado, a gente tem uma linha que protege bem o quarterback. Apesar do último jogo ter vacilado em certos lances, a linha do Patriots durante a temporada regular só tomou 24 sacks. Esse é o 5º melhor da liga. Ou seja, a porcentagem de sacks por jogo é na faixa de 4%. Né? É uma outra estatística em que a gente pega o número de sacks sofridos dividido pelas tentativas de passe totais. Foram 24. 24 Patriots sofreu no total. Então esse é a percentagem de sack do Patriots, 4,64%. É a 5ª melhor da liga. Então vai ser um confronto interessante a gente ver essa linha ofensiva protegendo o Tom Brady contra o pass rush que está crescendo. O que é que o Patriots tem que fazer para vencer o jogo? O Patriots, para mim, ele vai fazer uma coisa que o Bill Belichick sabe fazer muito bem. E a história mostra isso. O Bill Belichick ele vai escolher um dos 2 principais jogadores, um dos 3, no caso, eu acredito que vai ser o Le'Veon Bell, e ele vai tentar anular o Le'Veon Bell do jogo. Ele não vai querer saber se o Brown vai fazer 600 jardas no jogo, se o Big Ben vai passar 600 jardas no jogo. O que ele vai tentar fazer é tirar o Bell. Porque o Bell... Onde é que você viu isso antes? Bom, a gente viu isso numa matéria que a gente já fez pro blog. Exatamente. Né? A gente viu isso nos 7 jogos que transformaram a NFL. E numa final de Super Bowl entre St. Louis Rams e New England Patriots foi exatamente a mesma estratégia que o Bill Belichick fez. Naquele caso, era o primeiro Super Bowl do Tom Brady. E aí, o que ele fez? Ele focou a defesa no Marshall Faulk, que é um running back Hall of Fame. Hall of Fame do Greatest Show on Turf. Exatamente, um dos melhores ataques da história da NFL. Então o que eu acho que ele vai fazer com o Bell nesse jogo? Ele vai tentar anular o Bell, ele vai botar muita gente dentro do box e quando o Bell for pro pass protection, ele vai botar alguém para sentar a porrada no Bell. Ou seja, ele vai punir o Bell, vai fazer ele hesitar em fazer rotas, na hora de correr, sentir medo de enfrentar a defesa. Ele vai tentar tirar o Bell para tentar anular o ataque dos Steelers. E aí, se ele conseguir fazer isso com sucesso, o Tom Brady vai controlar o relógio com corridas, com passes curtos, como ele sabe fazer. Martellus Bennett vai ter que aparecer nesse jogo, não apareceu no jogo passado. Verdade, é verdade. Então, o Malcolm Mitchell voltando de lesão é uma outra arma que o Patriots pode usar para dar uma estressada na defesa verticalmente. Então é isso que o Patriots tem que fazer para ganhar o jogo. Com certeza, uma coisa que eu percebi do Patriots, como o jogo corrido não entrou, o Tom Brady estava tentando passes muito longos. Né? Ele não tentou fazer um up-tempo, controlando o relógio. Passes curtos, screens, de maneira alguma. Na verdade, o Texans anulou isso, né? Eles estavam marcando muito bem o Edelman, estavam marcando muito bem o Daniel Amendola. Você ver, eram 3 passes incompletos, um passe de 45 jardas, 2 passes incompletos, um passe de 38 jardas. Estava assim, mais ou menos assim o jogo do Patriots, estava realmente bem atípico. Exato. Eu acho que para vencer os Steelers, eles têm que realmente contar com jogadores que não fora do trio BBB. Entendeu? Os outros receivers têm que aparecer. Entendeu? DeAngelo Williams tem que aparecer se for colocado em campo, percebendo que o Bell está sendo anulado. Já que é para dar porrada, coloca o seu horse, coloca o seu cavalo, entendeu? Coloca o seu power horse ali, que vai aguentar uma porrada e vai bater, inclusive, nos seus defensores. Por quê? Porque esse trio vai ser muito marcado e vai abrir espaço para isso. A gente viu muito no Atlanta Falcons, a gente vai falar logo após, entendeu? Que o Julio Jones realmente chegou, foi muito marcado, abriu espaço para todos os receivers. No segundo quarto já tinham 7 recebedores do Atlanta Falcons que receberam bola. Né? Então assim, eu acho que é essa a situação para os Steelers ganhar. Realmente deixa marcar o Brown, deixa marcar o Bell e faz a festa com o restante dos jogadores realmente que estão lá com as armas que os Steelers têm, que provavelmente não vão ser tão marcados quanto esses dois que estão desequilibrando de fato
O que acontece? Com o passar do jogo, o Patriots vai ter que dar atenção de fato para esses jogadores, e aí sim vai abrir para o Brown e vai abrir para o Bell. Exato. Então espere big plays do Brown e do Bell dos terceiro quarto em diante. E a defesa vai pressionar o Brady, né? Com certeza, sempre, né? Eu acho que James Harrison, que provavelmente está para se aposentar, com certeza vai querer se aposentar com um anel. Com certeza. E os palpites? E os palpites? Quem ganha? Quem ganha? Fala, Guilherme, o que você acha? Eu, como torcedor, mas indo pela análise, eu acho que vai dar Patriots, mas eu acho que não vai ser um jogo tão solto. Eu não acho que o Patriots vai ter tanta facilidade assim. Tem muitas nuances esse jogo. Pra mim, 28-21 para o Patriots. Eu também acho que no pesar das coisas, a balança tende ao Patriots. Eu acho que o Patriots vence o jogo. Pra mim vai ser 27-16. Ok? E você, o que você acha? Entendeu? Não se esqueça, dá os palpites. Quem acertar mais palpites até o Super Bowl ganha um prêmio do blog Jarda por Jarda. Coloque seu comentário, qual vai ser o fator determinante, alguma nova estatística, não gostou? Diga por quê, a gente quer saber, a gente quer criar um ambiente de discussão, beleza? Até a próxima.